Buenas, pessoal. Então vamos a mais uma semaninha de aula. Geometria espacial. Agora vamos trabalhar com sólidos de revolução, tá? Cilindros, cones e esferas. Então, o cilindro é um corpo redondo com duas bases opostas paralelas. Então, com exceção de ser um corpo redondo, a definição é semelhante a um prisma, né? Duas bases opostas paralelas. No prisma, a base podia ser qualquer polígono, né? E agora no cilindro facilita muito os cálculos porque as bases são círculos, tá? Então a gente sabendo a área de um círculo já facilita bastante os cálculos com um cilindro, tá? Podem ser classificados de acordo com a inclinação da giratriz, já vamos ver o que é isso, em relação aos planos das bases. Então aqui é a classificação, né? Ele pode ser reto. Geratriz é essa reta que liga uma base a outra aqui pela extremidade, né? Pela parte de fora. Nessa projeção a gente consegue enxergar duas retas giratrizes, mas em qualquer borda aqui a gente consegue traçar uma reta que é giratriz, tá? Quando essa reta for perpendicular à base, ou seja, tem 90 graus, então o cilindro é um cilindro reto. E essa reta giratriz ela vai coincidir com a altura do nosso cilindro, porque é igualmente lá no prisma, né? A altura de um cilindro é a distância entre as duas bases. No cilindro oblíquo, essa reta giratriz ela tem uma inclinação diferente de 90 graus, tá? Então esse ângulo aqui ele é diferente de 90 graus. E daí não coincide com a altura do cilindro, porque a altura é a distância entre as bases, tá? Então, um cilindro reto, essa reta giratriz tem um ângulo de 90 graus com a base, e em um cilindro oblíquo não, tá? Tem um ângulo diferente de 90 graus, tá? Para calcular o volume, isso aqui não vai interferir, mas geralmente trabalhamos com cilindros retos, tá? Na maioria dos casos, dos problemas, nós vamos trabalhar com cilindros retos. Beleza, é um sólido de revolução, porque se eu imaginar esse eixo aqui fixo e esse retângulo aqui, ó, como algo móvel que gira em torno desse eixo, todos os pontos por onde vai passar esse retângulo vão formar o cilindro, tá? Então por isso que é um sólido de revolução. Quando eu pego um retângulo e rotaciono ele em torno de um eixo, vai formar um cilindro, tá? A esfera também tem um semicírculo rotacionando em torno do eixo, e um cone aí vai ser um triângulo rotacionando em torno de um eixo, tá? Então são os três sólidos de revolução que nós vamos estudar. Ou como dito aqui, corpos redondos, tá? Beleza, vamos para a área. A área de um cilindro é semelhante ao cálculo da área de um prisma, né? A área da superfície de um prisma. Temos a base. A área da base aqui eu vou ter que calcular e depois multiplicar por 2, porque eu tenho duas bases. O que facilita no cilindro é que se eu conheço o raio desse círculo, a base é sempre a mesma fórmula que eu vou usar, né? Então a área de uma base é πr ao quadrado. Vai depender desse raio, né, da base. Isso aqui é a fórmula do círculo, a área do círculo. Se eu quiser a área das bases, então aí vai ser 2 vezes o πr ao quadrado, porque eu tenho duas bases. Para calcular a superfície lateral, também vai formar um retângulo, né? Se a gente planificar um cilindro, também forma um retângulo. Essa altura do retângulo aqui, ela coincide com a altura do cilindro. E a base do nosso retângulo é o perímetro da base, como lá no prisma. Só porque o perímetro da base, nesse caso, não é a soma de todos os lados de uma figura. É o comprimento de uma circunferência, que vai depender do raio também, que é 2πr a forma, tá? Então, o comprimento desse retângulo é o mesmo que o comprimento da circunferência, que é 2πr.
Então, a área da lateral basicamente é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Tá? Somando esses dois, eu tenho área total. Eu posso calcular separadamente, ou eu posso somar isso aqui e já colocar em evidência, né? Então, o que tem em comum? 2πr tem nos dois termos. 2πr vezes, entre parênteses, aqui sobra o r do r ao quadrado e aqui sobra o h. Então, r mais h entre parênteses. Ok? Então, aqui temos já descrito, né? 2 vezes a área da base. Aqui tem um 2, tá? Erro de digitação. 2πr ao quadrado mais a área lateral. 2πr vezes h. Ou área das bases, mais isso aqui, que foi o que eu descrevi no slide anterior, ou área total, então somar esses dois, ou já deixar em evidência o que a gente pode, né? Ok? Beleza. Mais simples do que a área do prisma, área da superfície do prisma, área lateral, a superfície lateral é o mesmo cálculo, né? Mas a área das bases facilita porque a base é sempre tem o mesmo formato. Volume do cilindro. Também vamos tirar do prisma, mesma forma. Área da base vezes a altura. Como a base é πr ao quadrado, então πr ao quadrado vezes h é sempre o volume do nosso cilindro. Tá? Sempre essa fórmula direta aqui, porque a base, repetindo, é sempre um círculo. Ok? Beleza. Primeiro exemplo. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Tá? Sua base superior é aberta e tem 4 metros de diâmetro. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque, se para cada metro quadrado gasta-se 1/3 de galão? Use π igual a 3,14. Então temos uma aproximação aqui. Vamos utilizar uma aproximação para conseguir fazer esse cálculo. Pausem o vídeo, tentem pelo menos desenhar esse tanque cilíndrico e posicionar os dados que foram colocados no problema. Desenharam? Beleza. Então, o tanque cilíndrico, basicamente, aqui ele é no formato de um cilindro, ele tem uma circunferência como base superior, uma circunferência como base inferior. Tá? Aqui diz que a parte superior é aberta, então a gente não precisa calcular essa parte. A profundidade aqui seria a altura do meu cilindro e o diâmetro desse tanque é o dobro do nosso raio, né? Então o nosso raio aqui é 2 metros, metade do diâmetro, ok? Quantos galões são necessários para pintar o interior desse tanque? Então, o interior desse tanque eu vou calcular a superfície lateral, né, desse tanque, superfície lateral, e a área de uma base só, porque a parte superior é aberta, não vamos pintar a parte superior, tá? É como se fosse um pote aqui sem tampa. Ok, a área lateral é o comprimento dessa circunferência, que é a área o comprimento do retângulo, né, base do retângulo. Então, é 2 vezes π, que aqui foi colocado com a aproximação 13,14, vezes o raio. Tá? Esse é o comprimento da circunferência, que é a base do nosso retângulo, tá? Planificando essa superfície lateral, vezes a altura. A altura é a própria altura do cilindro. Tá? Então, resolvendo isso aqui, 37,88 metros quadrados. Tá? A unidade é metros, então a área é metros quadrados. A área da base é π, que nesse caso aqui foi pedido para substituir por 3,14, vezes o r ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Isso aqui é 4 vezes 3,14, dá 12,56 metros quadrados.
A área que eu vou precisar pintar é a soma dessas duas áreas. Somando essas duas áreas, dá 50,24 metros quadrados. A resposta não é essa ainda, tá? Pergunta quantos galões de tinta são necessários. Se para cada metro quadrado eu preciso de 1/3 do galão, eu vou precisar de 1 galão para cada 3 metros quadrados. Então, vou dividir esse número por 3. Dividindo esse valor por 3, para saber em galões, tá? Eu vou ter a seguinte resposta. Aproximadamente 16,75. Qual é a resposta, então? 16,75? Não, aqui pergunta quantos galões são necessários, né? Então, nesse caso, eu sempre aproximo para cima. Aqui, claro, está mais próximo do 17 do que do 16, né? Mas se fosse 16,01, eu tenho que arredondar para cima, para 17, porque 16 é insuficiente. Se eu arredondar para baixo, vai ser insuficiente. Então, sempre para cima nesses problemas, tá? Então, resposta final, 17 galões. 17 galões de tinta. Então, vamos ao segundo exemplo. Um cano de plástico tem 20 centímetros de comprimento. Tá, vocês todos já devem saber o que é um cano, mas geometricamente, como é que eu calculo o volume desse cano aqui? Ou a superfície desse cano, enfim. Basicamente, um cano são 2 cilindros, tá? Então, eu tenho que calcular o volume do cilindro maior, que é a parte de fora, externa, e tenho que descontar, né, subtrair do volume menor, do cilindro menor, porque a parte de dentro aqui é oca, tá? Não tem material. Então, se eu quiser o volume de um cano, eu tenho que calcular o volume do cilindro externo menos o volume do cilindro interno, tá? Então, vamos lá. Ele tem 20 centímetros de comprimento. Então, significa aqui que esse comprimento aqui é 20 centímetros, tá? 20 centímetros. O que é esse 20 centímetros dos nossos cilindros? A altura, tá? Aqui é comprimento no problema, mas se nós passarmos isso para a geometria espacial, é a altura do nosso cilindro. Mesmo que eu deitar ele, a altura do cilindro é sempre assim, tá? A distância entre as duas bases. O diâmetro maior é 10, então significa que o raio maior aqui é 5, tá? E o diâmetro menor é 6, então significa que o raio menor aqui é 3, certo? Beleza, temos todas as informações necessárias. Qual o volume do plástico usado para fazer esse cano? E aí diz para substituir por 3,14 o π, né? Então vamos lá. O volume maior, vou botar M maiúsculo aqui, é πr ao quadrado, né? Então, r ao quadrado dá 25 vezes π r ao quadrado, vezes a altura, que é 20, tá? Beleza. Resolvendo isso aqui, 1570. Unidade de medida, centímetros cúbicos. O volume menor, vou botar M minúsculo aqui, eu tenho que pegar o raio menor, então é πr ao quadrado. Então eu vou fazer, o raio ao quadrado aqui é 13, então vai dar 9 vezes 3,14, que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Vezes a mesma altura, que é 20, ok? E isso dá 565,2 centímetros cúbicos também. O volume desse cano é a subtração desse valor por esse aqui, tá? Então, eu vou pegar esse valor e vou subtrair 565. Resposta final. 1.004,8 centímetros cúbicos. Tá?
aproximadamente mil centímetros cúbicos aqui, tá? A gente não é acostumado muito com centímetros cúbicos, mas relembrando que essa medida aqui ficou muito próximo de 1 litro. Então, se eu tiver uma barra de plástico no formato de uma caixinha de leite, por exemplo, eu vou conseguir formar esse cano, tá? Vai faltar bem pouquinho. Porque 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos, tá? Se eu fizer uma caixinha com formato cúbico de 10 centímetros, então 10, 10 e 10 aqui, dá 1 litro, tá? 10 centímetros, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 centímetros cúbicos, eu consigo formar 1 litro. Ok? Beleza. No próximo vídeo, então, vamos falar sobre cone. Até mais.